espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos aqui com o primeiro capítulo do livro de Josué, aquele que vai conduzir o povo até a terra prometida, aquele que substituiu o maior líder do povo de Israel, que foi Moisés. E sempre que um grande líder morre, claro que forma-se um vácuo, e esse vácuo precisa ser preenchido, porque a história não pode parar, porque a vida tem que continuar. E com a graça do Senhor, Ele levanta pessoas capacitadas para estarem à frente do seu povo. Todas as vezes que se perde um grande líder, nasce um novo grande líder. Josué era esse homem forte, corajoso e que havia sido escolhido por Deus e também por Moisés. E nós vamos ver assim nesse primeiro capítulo tantas coisas lindas que eu tenho vontade de ler ele todinho para você. Eu espero que você já tenha lido, porque é muito bonito e tem muitas mensagens de coragem, de força, para você não desistir da batalha, para você ser forte e corajoso. Aqui nesses capítulos nós vamos ver a queda dos muros de Jericó, como ele foi obediente, como ele fez tudo conforme o Senhor mandou. Então, depois da morte de Moisés, Josué falou assim: filho de Num, ao servo de Moisés, Josué. Deus disse a ele que Moisés estava morto, que ele se levantasse então, e que ele passasse o Jordão, junto com aquele povo, e todo lugar que ele pusesse a planta do pé, presta atenção, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, seria dele, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Versículos 2, 3 e 4 desse primeiro capítulo do livro de Josué. Poderíamos pensar que Moisés fracassou na sua missão, né? Porque afinal de contas ele deveria estar levando o povo até a terra prometida. Mas o que Deus disse a ele? Disse que ele tiraria o povo do Egito, e foi o que ele fez. Mas não disse que ele entraria com o povo na terra prometida. Então, a palavra de Deus nunca falha. Ele foi ali, bem próximo, até avistar a terra prometida, levou, conduziu o povo por 40 anos até aquele momento. Mas dali por diante, a função passaria a ser de Josué. Essa missão era dele, e a instrução dada a ele é a mesma que ele nos dá até hoje. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 6. Cuide para fazer toda a lei que Moisés ordenou, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Versículo 7. Prudência e coragem. Olha hoje o recado do Senhor para a sua vida através desse livro. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Dá para ler quase todos os versículos aqui, todos aqui tem uma grande promessa, tem uma grande missão, aqui tem uma grande expectativa para que o que o Senhor quer fazer é realizar através da sua vida. Versículo 8, isso. Não te mandei eu, diz o Senhor para você, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 9. Você pode se perguntar por que Deus está admoestando tanto Josué a ter coragem, a ser forte, corajoso. Ele já não havia testificado, já não havia visto quanto Josué era forte e corajoso, ele já havia demonstrado e colocado a sua confiança no Josué. Então, por que agora ele insistia em repetir aquelas palavras para o Josué? Porque foi ele, quando ele passou, ele diz, ele já havia demonstrado essa confiança em Deus quando ele passou para espiar a terra prometida. Lembram? Ele voltou e ele foi um daqueles que creu, mesmo vendo que naquele lugar havia gigantes, havia povos muito numerosos, maiores do que eles, mas Josué já havia mostrado a Deus a sua coragem. Pois bem, isso é verdade. Deus já havia visto nele esse ânimo, essa fé, essa coragem, essa disposição, mas agora, veja bem, a situação era outra.
o perigo era bem maior, porque ele estava sendo forjado para uma batalha que nunca havia enfrentado antes. Veja bem que quando Deus permite certas situações na sua vida e que muitas vezes você pensa e você não entende por que você está passando por aquilo, saiba que Deus está te forjando para uma grande batalha e para uma grande vitória. E só os grandes, só os fortes sobrevivem e passam pelo teste do Senhor. Agora, assim como Moisés, não era só a vida dele, era a vida de todo aquele povo que por tantas vezes já tinha retrocedido, já tinha murmurado, já tinha reclamado, já tinha desistido, já tinha duvidado, já tinha voltado atrás. Às vezes a nossa fé tem que ser usada como uma alavanca, como um sustentáculo para a fé do resto das pessoas que estão ao nosso lado, de outros, para que ela seja amparada pela nossa fé. E isso nós só conseguimos com a ajuda do Senhor. Aleluia! Porque a fé não vem de nós, ela é um dom de Deus, conforme diz Efésios 2, versículo 8. Deus precisava naquele momento alimentar a fé de Josué, precisava encorajar Josué, dar palavras a ele de encorajamento, de força, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar. O Senhor já sabia muito bem. Então não tema se você estiver passando por uma situação difícil, desencorajadora, desanimadora. Nunca murmure, nunca pare, nunca retroceda, porque o Senhor quer te forjar para uma batalha onde Ele já te deu a vitória. Você ainda não consegue ver, mas o Senhor já te deu. Então eu peço que o Senhor aumente a sua fé, e isso se faz com o aumento de ouvir a voz do Senhor. Como que a nossa fé é aumentada? A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer ter a sua fé aumentada, mas você não toma um tempo, não gasta o seu tempo na presença do Senhor, buscando conhecê-lo cada dia mais, não espere que a sua fé seja aumentada. É uma falsa fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Quem não conhece a palavra não pode ter fé, porque a fé só vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Quanto mais você ouve, mais fé você tem. E quanto menos você ouve, mais você enfraquece na fé e mais a fé se afasta de você. Pode acreditar no que eu estou falando. Após ouvir o Senhor, então, Josué se enche de coragem. Quando você ouve a voz do Senhor, quando o Senhor fala uma palavra de coragem para você, você se enche dela. As batalhas ficam mais fáceis, porque você sabe do lado que você está. Você conhece o Deus para quem você trabalha. Você ouve a voz dele e você se sente encorajado. Então ele ordena ao povo que se abasteça com comida, porque em 3 dias eles iriam atravessar o Jordão para possuir a terra prometida. Olha só quão próximo eles estavam. Versículo 11 fala isso. Então ele lembra a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, que os homens deveriam ir com eles para ajudá-los na batalha. Só depois é que voltariam à terra que Moisés já havia lhes dado, aquém ou antes do Jordão. Versículo 15. Lembra que essas 3 tribos decidiram ficar antes do Jordão? Eles não quiseram atravessar, eles não quiseram ir em direção à terra prometida. Eles acabaram sofrendo o dano por causa disso, porque Moisés, pela insistência dele, acabou dando essa terra do lado aquém do Jordão, mas isso os enfraqueceu. Mas eles haviam prometido que eles lutariam junto para conquistar a terra. Só que depois da conquista, eles voltariam para essa terra deles. Eles responderam que sim, que eles estariam ao lado dele, que eles fariam tudo o que ele mandasse, assim como ouviram de Moisés, eles ouviriam Josué também. Versículo 16 e 17 desse capítulo. Todo homem que for rebelde às suas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 18. Ora, isso não é isso que acontece aos que não ouvem? Aqueles que desobedecem, aqueles que insistem em não fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem? O Senhor tinha dado ordens através da sua palavra e de homens que hoje ele separou para pregá-la. Por isso, se você é um pregador do Evangelho, se você é um ministrante dessa palavra, você não pode desistir, você não pode recuar, você não pode retroceder. Reúna a sua fé, a sua coragem, a sua força que está escondida em Cristo Jesus
e vá para a batalha com ele, em nome de Jesus. Sejamos fortes, corajosos, de bom ânimo, e é o Senhor que vai lutar as nossas batalhas. E ele, como você sabe, não perde nenhuma. Sigamos em frente, então, em direção ao Jordão, porque certamente nós vamos cruzar o Jordão um dia, e daí nós encontraremos do outro lado desta vida, ao lado do Senhor, que promete estar conosco antes, durante e depois da nossa jornada por aqui. Amém? Então, que esse capítulo te encoraje, que esse capítulo te fortaleça, que esse capítulo te dê ânimo, que esse capítulo abra os teus ouvidos para obedecer e a tua boca vai profetizar a sua vitória. Só existe um jeito de nós vencermos essa guerra que o Senhor nos preparou. É com a nossa boca, é falando, é profetizando essa palavra. E assim como Deus foi com Moisés e com Josué, Ele quer ser com você, Ele quer ser comigo, Ele quer ser com cada um de nós que cremos no poder dessa palavra. Basta você ouvir e obedecer. Amém? Um abraço e até amanhã. E nós vamos voltar com a continuidade do 2º capítulo de Josué. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá